ministro André Mendonça permitiu que a CPI do INSS tenha acesso às informações das quebras de sigilo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A decisão reverte uma determinação do antigo relator, ministro Dias Toffoli. Desse caso do vazamento dos ministros do Supremo e de familiares deixou a situação ainda mais tensa no Supremo Tribunal Federal. O clima entre os ministros do STF, que já estava ruim após o caso Master, piorou após a decisão de Alexandre de Moraes de investigar o vazamento de dados dos magistrados. Azedou de vez o clima entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A principal oposição, as principais críticas a essas medidas tomadas por Alexandre de Moraes vieram de ministros que já ali divergências com Moraes dentro da corte. Ministros do STF estão com medo do Moraes. Saíram à imprensa, ao Metrópolis, ao Globo. Ministros foram reservadamente dizer, mas eu vou te contar quem provavelmente são esses ministros que estão com medo. Ou pelo menos quem são os que não estão com medo. Mas eles foram à imprensa dizer que estão com medo do Moraes. Vingança! Moraes está com sangue nos olhos e o seu plano de vingança é revelado. Nós acabamos de ver a confissão mais explícita e assustadora do que o Moraes realmente está fazendo. E olha, não é justiça, não é proteção institucional, é vingança pessoal. Se você for perguntar na Receita hoje, quem é que topa aí? Vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades? Você não vai encontrar nenhum. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. Então isso é um efeito concreto, muito negativo para a nossa instituição. No mês seguinte, o Partido dos Trabalhadores lançou um dossiê em seu site oficial, listando as polêmicas e as controvérsias de Alexandre de Moraes, chamado pelo partido de golpista. Num outro artigo, o PT disse que a justiça é muita areia para a caçambinha de Moraes e o acusou de ser ligado ao PCC. Meus amigos, o que eu vou mostrar pra vocês agora vai deixar muita gente de boca aberta, porque parece que o jogo começou a virar de vez. E não é força de expressão não, gente. Nos bastidores do poder algo muito grande está se movimentando, algo que não está sendo explicado nem mostrado em grandes mídias. É algo que realmente a mídia evita tocar e que pode mudar completamente o rumo do Brasil. O clima é de tensão máxima em Brasília, STF em alerta, governo em silêncio e informações cada vez mais fortes. Segura aí, porque o que está surgindo agora pode virar esse jogo de vez. Meus irmãos, por favor, eu te peço, antes de continuar esse vídeo, deixa o joinha, certo? Me ajuda com o teu joinha, compartilha esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora para esse vídeo. Ministros do STF estão com medo do Moraes. Saíram à imprensa, ao Metrópolis, ao Globo. Ministros foram reservadamente dizer, mas eu vou te contar quem provavelmente são esses ministros que estão com medo. Ou pelo menos quem são os que não estão com medo. Mas eles foram à imprensa dizer que estão com medo do Moraes. Com medo do Moraes ter feito um dossiê contra todos os ministros. Do Moraes está investigando e grampeando os seus colegas. A coisa é bastante séria. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, se inscreva, clique no like, deixa o seu joinha e também considere se tornar membro, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos, basta clicar na aba Seja Membro. Muito bem. Os ministros, eles foram à imprensa, né, disseram ao Igor Gadelha do Metrópolis que o inquérito do Moraes contra a Receita Federal é ilegal, que só poderia ter sido aberto pelo presidente Fachin, que deveria estar na primeira instância. Aquilo que nós todos, que temos 2 neurônios e não somos malandros, estamos dizendo. Porque quem está dizendo o contrário, ou é capacho do Moraes, ou é cúmplice, ou é burro. São essas únicas 3 opções. Muito bem. Esses ministros disseram que isso seria ilegal e também que estão com medo de estarem sendo grampeados pelo Moraes. No Lauro Jardim, os ministros chegaram a dizer que estão apavorados com a possibilidade de que Moraes tenha feito um dossiê sobre todos eles. Bom, nós chegamos nesse momento do absurdo em que os ministros do STF dizem abertamente na imprensa que estão com medo de serem monitorados e grampeados pelo Moraes. Se isso não é um ditador, o que é?
Agora, ministros, só agora vocês perceberam, só agora que vocês entenderam onde que essa permissividade em relação ao Moraes chegaria. E eu vou te dizer uma coisa, não tenho a menor dúvida de que o Moraes não está agindo sozinho. Não está agindo sozinho. E vou dizer mais, não creio que seja só ele e o Toffoli. Não são apenas também os dois que estão agindo. Há mais gente por trás disso. Há uma turminha ali dentro do STF que é formada por Moraes, Toffoli, Gilmar, né? E que tem ali Dino, tem ali Zanin, a Carmen Lúcia é um membro honorário, você entendeu? Então os ministros que estão com medo provavelmente não são os ministros dessa ala. Ou será que o Moraes está criando fogo amigo para sua própria turminha? Porque se ele está criando fogo amigo para sua própria turminha, é porque ele está se sentindo ameaçado por alguém de dentro desse núcleo desses nomes que eu acabei de mencionar. E se ele está se sentindo ameaçado por esse núcleo, é porque talvez algumas dessas revelações ou desses dados, ou desses dossiês e relatórios contra o Moraes podem ter partido de dentro desses núcleos, desses nomes que eu mencionei. Então, será que a gente tem uma ala com medo da outra? Essa ala de nomes que eu mencionei com medo da outra, dos outros nomes, aliás, a ala dos outros nomes com medo dessa dos nomes que eu citei? Ou a gente, será que tem um fogo amigo, fogo no parquinho dentro dessa ala de ministros que eu mencionei? Gilmar, Toffoli, Moraes, Dino, Zanin, etc. Fogo amigo ali dentro? Está implodindo a turminha? Ou a ala que não pertence a esses nomes é que está com medo desses? Porque se a ala que não pertence a esses nomes está com medo desses, está com medo de quê? O que tem? Faça um dossiê sobre mim. Se vocês fizeram um dossiê sobre mim, eu não tenho medo nenhum, não tenho nada a esconder. O que esses ministros dessa outra ala têm a esconder? Por que eles estão com medo? É óbvio que é errado um dossiê, é um absurdo. Mas o que eles têm tanto a esconder? Né? Bom, eu, nesse caso, torço pela briga. Até porque essa ala, que é dissidente, entre aspas, dessa turminha, podia já há muito tempo ter se insurgido. Deixou o monstro crescer. Agora vai pagar o preço. Olha só, esses ministros chegaram a dizer: o clima está péssimo, de muita desconfiança. Jura? Agora? Depois de 7 anos de inquérito das fake news, que vocês descobriram isso? Outro disse: o Supremo está desarrumado, ninguém mais confia em ninguém. Será que o Alexandre quer montar dossiês contra todo mundo? Bom, meus caros, repito, torço para a briga. Precisa ter um expurgo, uma limpa dentro do STF. Está desarrumado? Não. Está absolutamente descredibilizado, destruído, implodido, e deveriam, todos eles, os ministros, estarem envergonhados de terem criado tudo isso. É impressionante como realmente não existe gratidão entre criminosos. Imprensa brigando com o STF, STF brigando com Lula, Lula brigando com o STF. Há pouco tempo atrás, todos criaram um consórcio para derrotar Bolsonaro, destruir a direita e criar a tal democracia relativa. Veja o que está acontecendo. A imprensa que criou o monstro Moraes, né, o grande censurador e ditador, agora é o que mais bate nele devido ao contrato do Moraes com a esposa e o que o Moraes tem feito com o pessoal da Receita Federal. STF tira Lula da cadeia, coloca ele na presidência, censura a direita também. E agora, como que o Lula demonstra gratidão? Primeiro, Moraes está suspeitando que é o Lula que está por trás, ou o governo Lula que está por trás desses vazamentos, né, que estão destruindo sua reputação. E agora está confirmado que o Lula realmente está entregando o Toffoli de bandeja. Lula quer sacrificar o Toffoli para tentar diminuir a sua rejeição no período eleitoral. E ele tem tomado algumas decisões que só mostram desespero. Primeiro, essa escola de samba Acadêmicos de Niterói, que ele foi lá, participou, para ele ter liberado aquilo, é porque ele realmente já está considerando a possibilidade de não se reeleger. Ele já está vendo que a reeleição dele é quase nula de probabilidade. Então ele vai tentar fazer o que for possível, inclusive colocar debaixo do tapete os escândalos de corrupção. E o alvo dele agora, que ele mesmo disse que foi uma traição, é com o Dias Toffoli. Eu vou falar para você, nenhum ministro da nossa Suprema Corte jamais esteve numa situação tão indefensável quanto Dias Toffoli. Por isso que eu acho que Dias Toffoli, apesar das nossas diferenças,
eu acho que está na hora de você botar a boca no trombone e falar o que o Lula realmente fez ao longo da sua carreira. Olha a matéria que saiu agora. E aí vale a gente olhar também para o que está circulando em torno de outra figura, o presidente Lula. Eu apurei com alguns aliados do presidente, pessoas muito próximas com as quais ele tem conversas mais individuais, mais informais. Qual que é o sentimento de Lula em relação a toda essa situação? E o que eu ouvi é que ele enxerga como algo parecido como uma traição altíssima, foi esse o termo usado por um interlocutor, a forma como Dias Toffoli se portou durante todo esse processo. O que foi relatado... Não é porque Dias Toffoli não quis investigar, é porque o Dias Toffoli deixou todo esse escândalo ao alcançar o Lula, entendeu? Lula acha que o Dias Toffoli tinha que ter se sacrificado. Para mim, por mais de um aliado do presidente, é que Lula está magoado, está decepcionado, enxerga toda essa polêmica do caso Master como um problema para o governo, do qual ele não precisava neste momento. Lembrando, a gente está na largada de um ano eleitoral e que tudo o que aconteceu, principalmente aquela insistência do ministro em permanecer na relatoria do caso a qualquer custo, a forma como ele conduziu uma série de decisões polêmicas, aumentando a repercussão política em cima desse episódio, que tudo isso joga ainda mais lenha numa fogueira que já não andava lá muito apagada, porque a relação entre Toffoli e Lula já vem profundamente prejudicada de muitos anos atrás. Para quem não se lembra, quando Lula esteve preso durante as denúncias da Operação Lava Jato, o irmão dele faleceu. E foi uma decisão do ministro Dias Toffoli que, na prática, acabou impedindo que Lula participasse do velório do irmão dele. Lula demorou anos para perdoar Dias Toffoli por conta disso. Algum tempo atrás, os dois tiveram uma reunião, tiveram uma conversa e selaram uma trégua, voltaram a dialogar. Então, um aliado do presidente Lula, especificamente, mencionou para mim um incômodo muito grande com essa ideia de que Lula teria perdoado e agora tem que amargar mais desgastes por conta das atitudes de Toffoli. Desgastes porque foi Lula que escolheu o Toffoli, lembre-se disso, e quer botar mais 2 no STF agora. Lembrando, o governo federal tem procurado se descolar do caso Master, mas a própria figura do magistrado, de Dias Toffoli, acaba estabelecendo uma espécie de vínculo com o Palácio do Planalto por conta de Toffoli ter sido indicado para o Supremo Tribunal Federal por Lula e de ser uma figura com forte trânsito dentro do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, já foi advogado do partido lá atrás, parte dessa experiência. Mais ou menos como o Zanin. Isso o levou ao Supremo Tribunal Federal. E há um temor bastante expressivo de que isso tudo seja explorado na campanha presidencial. E eu achei interessante um detalhe aqui, ó, peraí. E aí, vale a prejudicar. Relatos de amigos do petista citam mágoa e até palavrões. Lula xingando Toffoli e dizendo que ele é um traidor. Toffoli numa situação indefensável. Toffoli, aqui é um recado pra você, irmão. Lula tá te sacrificando, tá? Lula vai querer te sacrificar, cortar sua cabeça, tirar você do STF no período eleitoral para se posar como um cara contra a corrupção. Porque agora ele é visto, né? Esse governo é visto como corrupto. A percepção da corrupção aumentou vertiginosamente no Brasil. Então, na cabeça do Lula, se ele contribuir para te destruir, ele é um cara que está lutando contra a corrupção, porque o Toffoli é visto hoje no Brasil como um cara corrupto. 10 encontros com o Vorcaro, recebeu dinheiro e toda essa baderna que o Toffoli fez aí nesse período que ele estava à frente da relatoria do caso Master. Então, Lula não tem lealdade e nem gratidão. Sabe por quê? Toffoli foi um dos ministros que, primeiro, foi o ministro que criou o inquérito das fake news que censurou os opositores do Lula. O inquérito das fake news que derrubou centenas, milhares de perfis no período eleitoral. O inquérito das fake news é o inquérito que mais ajudou o Lula na história. Ele abriu de ofício, entregou na mão do Alexandre de Moraes. Lula não tem gratidão. Toffoli votou para que o Lula fosse descondenado. O Lula também não tem gratidão. Então, para o Lula é assim: se não fizer exatamente tudo do jeito que ele manda, tudo, você é um imprestável e você não merece existir. E o alvo agora não é só Toffoli. Pelo que tudo indica que a gente está analisando, o Alexandre de Moraes, porque eu acho que o Lula vê o Alexandre de Moraes como uma pessoa incontrolável, então o Alexandre de Moraes agora também está sofrendo as consequências de ter apoiado um ladrão criminoso, ter tirado ele da cadeia e colocado na presidência.
Lula quer dominar o STF. Para fazer isso, ele vai ter que cortar algumas cabeças. Alexandre de Moraes. 54 anos, paulistano, católico apostólico romano, corintiano, casado, pai de 3 filhos. Esse é certamente o rosto mais polêmico do direito brasileiro nessa década. E a sua ascensão até essa posição foi indiscutivelmente meteórica. Aos 22, se formou na Faculdade de Direito da USP. Aos 23, virou promotor de justiça. Aos 30, se tornou doutor. Aos 33, foi empossado o mais novo secretário da Justiça da história do estado de São Paulo, nomeado pelo então governador Geraldo Alckmin. Aos 37, virou uma espécie de supersecretário municipal de transportes de São Paulo, na gestão Kassab, acumulando uma série de funções, cuidando da iluminação da cidade à coleta do lixo. Aos 46, assumiu a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo, outra vez nomeado por Alckmin. Aos 47, virou ministro da Justiça do Brasil. E aqui cabe um asterisco. Alexandre alcançou essa posição graças a um episódio curioso envolvendo esse telhadista autônomo, um personagem aleatório da história do Brasil chamado Silvonei José de Souza. Em abril de 2016, às vésperas da cassação de Dilma Rousseff, Silvonei obteve acesso a todos os dados sincronizados na conta do iCloud, arquivos como fotos e backups das mensagens do WhatsApp da então primeira-dama Marcela Temer. Com esses arquivos em mãos, Silvonei passou a chantagear Marcela, exigindo R$300 mil para não divulgar um material que, segundo ele, jogaria o nome de Temer na lama. Ameaçou de forma especial publicar um vídeo onde a primeira-dama admitia que seu marido tinha um marqueteiro, Arlon Viana, que cuidava da parte suja do trabalho em Brasília. A força-tarefa que apurou o caso envolveu 5 delegados, 25 investigadores e 3 peritos, com direito a escutas telefônicas em tempo real. Uma figura importante empenhou todos os esforços para tornar a operação bem-sucedida: o então secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes. Silvonei foi capturado, preso e condenado a 5 anos, 10 meses e 25 dias de prisão em regime fechado, pelos crimes de extorsão e estelionato. A Justiça de São Paulo condenou a 5 anos e 10 meses de prisão em regime fechado o hacker que clonou o celular da primeira-dama Marcela Temer. Silvonei José de Jesus Souza, de 35 anos, tentou chantagear a família de Marcela, mas acabou preso em maio, depois de 1 mês do primeiro contato. O episódio foi decisivo para Alexandre ganhar a confiança de Temer e ser nomeado ministro da Justiça do Brasil. Foi a partir dessa posição que, numa ascensão meteórica em menos de 1 ano, Alexandre de Moraes foi indicado pelo próprio Temer para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso também só aconteceu graças a outro episódio bastante peculiar: a queda do avião que matou Teori Zavascki, ministro do STF, em janeiro de 2017, abrindo uma vaga inesperada na mais alta corte do país. Neste momento de luto, manifesto eu e a minha equipe aos familiares do ministro e dos demais integrantes do voo meus sentimentos de pesar e associo-me a todos os brasileiros ao lamentar a perda de um homem público cuja trajetória impecável a favor do direito e da justiça sempre o distinguiram. O ministro Teori Zavascki era um homem de bem e era um orgulho para todos os brasileiros. Alexandre de Moraes nunca foi uma figura muito popular. Aqui é ele, em 2016, sendo expulso de um protesto de direita contra Dilma Rousseff na Avenida Paulista. Alexandre é xingado pelos manifestantes de aproveitador, ladrão e alguém que mata pobre criança. Ele também é xingado, veja só, de fascista. Partidos do campo de esquerda também nunca nutriram admiração por Alexandre de Moraes. Muito pelo contrário. Alexandre é uma figura reconhecidamente à direita do espectro político. Tanto que, quando ele foi nomeado para o STF, esse era o tratamento dado mesmo pelos veículos mais conservadores do país.
Em 2016, quando protestos a favor de Dilma Rousseff se espalharam pelo país, gerando alguns casos de vandalismo, Alexandre os condenou publicamente, chamando-os de atos de guerrilha com atitudes criminosas. Já ministro da Justiça, chegou a dizer que o Brasil precisa de mais armas e menos pesquisas. Tempos depois, disse que as novelas da Globo glamorizam o tráfico de drogas. Abre aspas. Mostra aqueles bailes funks, fuzil na mão, colarzão de ouro, mulheres fazendo fila para os líderes do tráfico. Só alegria. Aliás, na ocasião, chegou a bater boca com um monte de gente no Twitter. Alexandre também costumava reclamar da morosidade da justiça com o crime. Segundo ele, abre aspas, no Brasil se confunde moleza com pessoas progressistas. Se você é molenga, você é amada pela mídia e é progressista. Se você quer aplicar a lei, quer fazer justiça, você no mínimo é chamado de fascista. Moraes, aliás, já ministro do Supremo, votou a favor da prisão de Lula em segunda instância, da mesma forma que negou a soltura de Lula em 2018, quando o PT ainda alimentava a esperança de lançá-lo candidato à presidência. Numa palestra antes disso, ele acusou o Partido dos Trabalhadores de ser uma organização corrupta, que havia sido varrida do Brasil graças aos inúmeros escândalos. Com ele. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Claro que todas essas posições gerou uma série de críticas de partidos, organizações e personagens do campo da esquerda. Em janeiro de 2017, por exemplo, o então deputado federal do PT, Wadi Damus, chegou a dizer que Alexandre de Moraes era um ser despreparado moral e intelectualmente, além de um fascista e mentiroso. No mesmo mês, uma carta aberta foi publicada pedindo a sua renúncia do Ministério da Justiça, assinada, entre outras pessoas, pelos petistas José Eduardo Cardoso, Tarso Genro e Eugênio Aragão. Alexandre foi chamado de populista e irresponsável. No mês seguinte, o Partido dos Trabalhadores lançou um dossiê em seu site oficial, listando as polêmicas e as controvérsias de Alexandre de Moraes, chamado pelo partido de golpista. Num outro artigo, o PT disse que a justiça é muita areia para a caçambinha de Moraes e o acusou de ser ligado ao PCC. Quando a justiça tirou o conteúdo do ar, o partido chamou a decisão de atentado à democracia. Na ocasião, Carlos Aratini, deputado federal pelo PT, disse que Alexandre de Moraes revelava uma face autoritária incompatível com uma sociedade democrática e transparente. A nomeação de Moraes ao STF também veio acompanhada de protestos, incluindo manifestações organizadas por movimentos sociais no Rio e em São Paulo. Um abaixo-assinado contra ele, promovido por esses grupos, chegou a reunir mais de 266 mil assinaturas. Quando recebeu a manifestação, essa foi a posição do senador Randolfo Rodrigues da Rede. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado, seja indicado pelo senhor presidente da República, para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. É, no mínimo, preocupante para os valores republicanos também. Gleisi Hoffmann, hoje presidente do PT, disse que a indicação de Moraes ao STF era prejudicial à democracia, por se tratar de um militante partidário que faz perseguição política à oposição. Muitas preocupações com essa indicação. É uma indicação partidária, não que não faça parte do processo político as indicações para o Supremo, mas a pessoa que foi indicada é militante de carteirinha do PSDB, já fez críticas ao PT, já se utilizou dos seus cargos com intenção partidária, isso nos preocupa muito. Nós temos muita preocupação em relação à postura dele no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos
que ele teve foi uma utilização partidária. Então isso nos preocupa bastante. Nós não precisamos de um Supremo mais partidarizado ainda. A estratégia da oposição não é manter Sabatini, a estratégia da oposição é ouvir ele falar sobre esses temas que são temas que têm conflito, inclusive com posicionamentos dele, que para nós nos deixa muito preocupados. E nós queremos colocar isso para a nação brasileira, as pessoas que estiverem nos assistindo, que possam partilhar dessa preocupação, porque o Supremo Tribunal Federal não tem prerrogativas só em relação a essa casa, tem prerrogativas e define temas que atendem a sociedade como um todo. E ultimamente a gente tem tido um ativismo judicial muito grande no nosso país. Ele vai continuar esse ativismo? Ele é partidário desse ativismo? Então essas coisas nós queremos saber. Em 2016, Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin chegaram a ser expulsos da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, por manifestantes de esquerda. Em protesto, os estudantes entoavam gritos contra os roubos de merenda e a violência da polícia militar no estado de São Paulo. A imprensa também nunca morreu de amores por Alexandre de Moraes. Nesse editorial, o Estadão chegou a pedir a sua renúncia como ministro da Justiça, dizendo que ele, abre aspas, não tem mais condições de permanecer no cargo, se é que algum dia as teve, e que seu despreparo para tão importante função já estava claro havia algum tempo. Alexandre foi capa da revista Época, do Grupo Globo, em janeiro de 2017, chamado de Homem Errado, porque fala demais e compra brigas desnecessárias por onde passa. Em 2017, quando Alexandre era persona non grata na esquerda, mesmo o BuzzFeed chegou a publicar uma lista com uma série de imóveis de alto padrão adquiridos por ele entre 2006 e 2009, em tom de denúncia. A Exame o acusou de ter mentido no currículo. A Piauí fez piada em sua coluna de humor, dizendo que Alexandre havia sido indicado para o STF pelo PCC. Num editorial, a Carta Capital chegou a condenar a sua nomeação para o Supremo, questionando se Alexandre, abre aspas, será independente ao julgar o santo, vulgo Geraldo Alckmin, seu padrinho político. Hoje Alckmin, veja só, é vice-presidente da República num governo de esquerda. Nos últimos anos, como vimos repetidas vezes na imprensa e nas redes sociais, Alexandre de Moraes virou persona não grata para a direita. Em especial a do campo bolsonarista, que o acusa de prender e censurar opositores políticos por crimes de opinião. Moraes passou os 4 anos do governo Bolsonaro em confronto direto com o executivo, criticado por agir de maneira heterodoxa. Seus defensores dizem que, em tempos extraordinários, Moraes age de modo extraordinário para proteger a democracia. Mas ele também é acusado de desrespeitar o devido processo legal em algumas decisões, e não apenas por bolsonaristas. Mesmo o New York Times já questionou os limites do poder de Alexandre de Moraes. Pablo Hortelado, professor de gestão de políticas públicas na USP, colunista do Globo, fez as mesmas ponderações. O mesmo faz o jornalista americano Glenn Greenwald. Ele diz que o STF se tornou a principal ameaça à democracia brasileira. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, diz que errou redondamente quando assumiu em 2017 que Alexandre estava preparado para o cargo no Supremo. Ele diz que Moraes só não colocou ainda a estrela no peito e o revólver na cintura, mas que age como um xerife. Quando Moraes suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal em 2020, graças à proximidade de Ramagem com a família Bolsonaro, o próprio Lula criticou a sua postura, dizendo não ser republicana. As instituições não podem perder de forma alguma a sua republicanidade. Então, só para reforçar, o senhor não considera, então, o senhor considera que, no caso, a indicação, o presidente tem que ter liberdade de indicação de qualquer pessoa, então? É lógico que se ele não indicar um cara que comprovadamente cometeu um crime, um cara que comprovadamente roubou, ou seja, é da indicação do presidente. Inclusive, esse mesmo presidente que indica um delegado é o presidente que indica um ministro da Suprema Corte para o Senado. E o Senado referenda. Você percebe? Eu acho que eu não sei qual é o crime que o delegado cometeu. Sabe? Eu não sei. Se ele cometeu algum crime, algum desvio, algum ilícito, obviamente que ele não poderia mesmo assumir a delegacia. Mas é preciso que a gente seja preciso, porque um dia você pode ser presidente da República, Sakamoto.
E você pode querer indicar uma pessoa que você conheça para um cargo e alguém vai dizer que não pode indicar. Então, que a pessoa prove que o delegado tem um crime cometido, tem um ilícito. Aí sim, ele está correto. Antes do Supremo, Alexandre de Moraes sempre assumiu desaprovar a rota de colisão entre poderes em Brasília. Na própria sabatina para a vaga no STF e no Senado, ele chegou a criticar o ativismo judicial, dizendo que potenciais conflitos entre os poderes devem ser resolvidos em uma aplicação equilibrada e harmônica do princípio da separação de funções estatais. Muitos anos antes, ainda em 2008, numa entrevista para o site Consultor Jurídico, ele foi enfático sobre a questão. O Judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, fica responsável por interpretar a Constituição. Pode extrapolar de vez em quando, mas, se isso acontecer sempre, vai haver uma guerrilha institucional. Se o Judiciário começar a interferir muito nos outros dois poderes, estes passam a não cumprir mais as decisões judiciais e o Judiciário perde sua legitimidade. Descrito por auxiliares como centralizador, detalhista, rígido, vaidoso e por vezes truculento. Para muitos, um ministro do Supremo que mais parece um delegado à frente de uma ação policial, Alexandre de Moraes sempre foi obcecado por outro Alexandre, nascido há mais de 2000 anos, o conquistador Alexandre o Grande, rei da Macedônia, Shah da Pérsia e faraó do Egito. Admitiu ler tudo o que pôde sobre o personagem histórico. Um homem indiscutivelmente de grandes feitos, inclusive o de nunca ter perdido uma batalha. Hoje, após a ascensão meteórica ao topo da justiça, esse também parece o retrato de Alexandre de Moraes em Brasília. A de um sujeito invencível, acostumado a travar e vencer grandes batalhas, cada vez mais acostumado a aumentar seu território nos círculos de poder. A dúvida que fica é, até quando? Agora eu quero ouvir de você sem filtro. Bolsonaro deveria estar elegível e disputando as eleições de 2026? Ou você acha normal ele estar preso enquanto outros, cercados de denúncias, seguem no poder? Se não há nada a esconder, por que tanto medo de investigação? O Brasil, será que está encaminhando para um modelo parecido com a Venezuela se realmente Lula ganhar em 2026? Comenta aqui embaixo. E se não quiser escrever muito, comenta só 22 que eu vou entender a sua posição. Deixa o like para esse vídeo para não ser enterrado, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque quando a gente começa a apertar, gente, realmente tentam segurar, tentam de todo jeito nos calar. Então me ajude com o teu joinha, compartilhando esse vídeo e, claro, bora mostrar o que realmente está acontecendo dentro do Brasil. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!